O Ministério da Defesa divulgou recentemente, nessa última segunda-feira, 5 de dezembro, um documento que muitos estão perguntando o que significa esse documento de mobilização militar nacional que foi feito, foi realizado e distribuído, divulgado pelo Ministério da Defesa. O que o presidente Bolsonaro tem a ver com esse documento? Será que não foi o presidente que desenvolveu esse documento, esse manual, para alguma finalidade que estamos observando aqui antes do final do ano? O que, em sua íntegra, ele quer oferecer para as Forças Armadas e qual o objetivo dele, qual a finalidade, qual o interesse da defesa por este manual? Vamos aqui, de forma muito clara e objetiva, e é claro, por se tratar de um manual, de um documento extremamente técnico, extremamente complexo, difícil também de ser entendido, por quem não possui alguns conhecimentos em relação à defesa, em relação ao militarismo. Porém, vamos aqui conversar, analisar ele em sua íntegra e trazendo os pontos mais importantes a você para entender o que significa esse manual, que ele foi, em sua segunda edição agora, foi feito para proporcionar às Forças Armadas do Brasil um ordenamento, uma organização correta e vai substituir, através da portaria 5807 de 28 de novembro deste ano, o documento, o manual de mobilização militar nacional lá de 2015. Ou seja, as Forças Armadas elas precisam o tempo todo estarem se atualizando, melhorar o seu pronto emprego, e para isso é necessário você atualizar alguns documentos, atualizar alguns POPs, procedimentos operacionais padrão, enfim, deixar o ambiente das Forças Armadas do Brasil preparadas para o cenário internacional. E também, vamos aqui aprofundar sobre isso, se este manual ele se aplica a alguns descontentamentos dentro da nossa sociedade sem agressão estrangeira. Ou seja, vamos explicar, vamos analisar de forma muito objetiva para que ele é necessário. Quem pode solicitar essa mobilização militar? Então, esse documento ele foi aprovado pela portaria 5807 e de forma clara. Ele tem objetivo, o manual de mobilização, ele tem um objetivo: regular os fundamentos doutrinários que orientam os processos relativos à mobilização militar no âmbito do Ministério da Defesa e das Forças Singulares. Isso está aqui pautado dentro do capítulo 1 do manual de mobilização, que foi aprovado pelo general, o chefe da defesa do Brasil, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Então vocês estão observando: regular os fundamentos doutrinários, os processos relativos à mobilização militar no âmbito do Ministério da Defesa e das Forças Singulares. Mas eu falei aqui de mobilização militar, mas o que seria essa mobilização militar? O que é uma mobilização militar? De forma clara, é o conjunto de atividades planejadas, empreendidas e orientadas pelo Estado, por exemplo, pela União, em suma, pelo Executivo, que é o chefe supremo, o chefe superior das Forças Armadas. Desde a situação de normalidade, com o propósito de preparar a expressão militar para a passagem da estrutura de paz para a estrutura de guerra, quando assim necessário. Ou seja, para fazer frente a uma situação de emergência decorrente da iminência de concretização ou efetivação de uma hipótese de emprego decorrente de agressão estrangeira. Ou seja, uma hipótese. De forma muito clara, a mobilização militar ela é decorrente da expressão militar. O que isso significa? Ou seja, em caso de escalada da crise em direção a um conflito armado decorrente de agressão estrangeira, será, vejam só, será empreendido pela União através
de decreto presidencial um conjunto de atividades, o que seria a mobilização militar nacional. Então ele fala aqui, dentro do capítulo 4 de mobilização militar, em caso de escalada da crise em direção a um conflito armado decorrente de agressão estrangeira, será empreendido pelo Estado um conjunto de atividades. Mas será somente através de uma agressão estrangeira que o presidente da República, e será que realmente o presidente da República, ele autoriza a mobilização militar nacional? Vamos entender neste vídeo, de forma muito clara. Então, a mobilização militar nacional, ela se faz por partes. Ela se faz de uma forma muito clara. E de forma muito clara, a mobilização militar, ela está dentro, ou seja, dentro da mobilização nacional, que abrange todos os fundamentos, as finalidades, os objetivos, os princípios. E dentro de tudo isso que eu acabei de dizer sobre a mobilização nacional, você tem uma outra ferramenta importante, que é a mobilização militar. Então, como parte integrante da mobilização nacional, a mobilização militar, ela planeja, como vocês estão vendo aqui no artigo, orienta e empreende atividades desde a situação de normalidade, a fim de dotar as Forças Armadas e todos os recursos logísticos, como pessoal, material, instalações e serviços, que serão obtidos por meio do Estado, no poder nacional, no potencial nacional ou no exterior. Ou seja, você vai fomentar as suas Forças Armadas com produtos que ofereçam qualidade para elas exercerem o seu papel de defesa e também de segurança. Isso quer dizer o quê? Logística, material, instalações e serviços. Você tem uma organização militar adequada, você ter equipamentos militares adequados, um contingente adequado e preparado, não somente quantitativo, mas qualitativo, para enfrentar a ameaça. A fim de capacitar as referidas forças a enfrentar situações de emergência. Aqui onde eu quero destacar. Decorrentes de ameaças à soberania nacional. Decorrentes de ameaças à soberania nacional, à integridade territorial ou aos interesses nacionais, dentro ou fora do território brasileiro, complementando, é claro, as carências da logística militar através da mobilização militar. Então, a mobilização militar tem essas funções de melhorar a capacidade do Brasil, das Forças Armadas, se defenderem e de se prepararem para uma agressão que está ocorrendo ou que está por vir. E vejam só, ele não especifica exclusivamente agressões em caráter de estrangeiro, ou seja, uma nação invadindo o Brasil, um ataque aqui em território brasileiro ou em território estrangeiro que passe a atacar uma autoridade militar fora do Brasil, mas sim decorrentes de ameaças à soberania nacional. Ele deixou bem claro, são situações de emergência, são situações em que independe de agressão estrangeira ou não. Se tiver uma agressão dentro, ou é claro que ele não especifica instituições, mas se houver uma agressão em que os militares, a defesa e o presidente da República encararem que se configure em uma agressão ou uma ameaça à soberania nacional, a mobilização militar nacional, ela deve ser empregada através de decreto presidencial. Veja que interessante esse manual, a complexidade que ele é. Então, a mobilização de forma clara, militar, ela contribuirá para que o Brasil incremente e mantenha o seu adequado e desejável poder dissuasório. Assim, de forma clara, a mobilização militar, ela compreende alguns princípios interessantes e adequados. Por exemplo, a permanência, que é o desenvolvimento das atividades da mobilização militar, em sequência lógica e necessária, ou seja, perene. Isso tudo está no manual.
Flexibilidade, adaptação às mudanças e situações decorrentes do dinamismo da conjuntura, a economia, a busca da eficiência no emprego dos recursos, ou seja, você precisa dotar seus contingentes com equipamentos adequados e uma infraestrutura adequada. A coordenação, com uma conjugação harmônica dos elementos que integram a estrutura da mobilização militar, o controle, que é o acompanhamento do desenvolvimento das atividades desta mobilização militar realizada pela defesa através de um decreto presidencial, a oportunidade, que é a adequação da realização dessas ações planejadas, a prioridade e a cooperação, que é a integração e a sinergia de ações para realizar essa mobilização nacional. De forma bem interessante, esses princípios que estão dentro desse manual, e esses objetivos, os objetivos que integram, né, essa questão de mobilização militar, eu vou destacar aqui os objetivos, dois principais, que eu quero deixar bem claro aqui. Primeiro, como vocês estão vendo aqui, consolidar as carências logísticas. Ou seja, você tem aqui uma capacidade operacional, sim. Entretanto, se você não tiver um equipamento, se você tiver uma unidade, um batalhão, uma organização militar ainda não 100% a enfrentar uma ameaça, é essencial você organizar um planejamento, você executar esse planejamento com os recursos do poder nacional, no potencial nacional ou no exterior, para assim você tratar sobre essas carências logísticas. E também a cooperar com os sistemas logísticos das Forças Armadas, ou seja, na obtenção da capacidade e condição permanente de absorver e empregar oportunamente os recursos humanos e logísticos. Não adianta você ter um grande potencial de equipamentos, de logística e de recursos humanos, sendo que você tem que ter uma cooperação, uma execução correta, estabelecer funções de cada indivíduo, de cada organização, para você ter a melhor absorção desta mobilização e empregá-la em prática. Então, esse documento ele é realmente muito, mas muito complexo, tem níveis absolutamente técnicos, como sistemas de mobilização militar, que envolve o Sistema Nacional de Mobilização, que envolve a estrutura do sistema, como vocês vão observar agora nesta imagem. Você tem o Sistema de Mobilização da Marinha, você tem o Sistema de Mobilização do Exército e você tem o Sistema de Mobilização da Aeronáutica. E você tem estruturas aqui que, de forma descentralizada, centralizada e descentralizada, que sustentam o sucesso de uma mobilização nacional, de uma mobilização militar. Por exemplo, você tem o CIMOMAR, que é o Sistema de Mobilização da Marinha, em que pese ele tem a mesma estrutura organizacional básica do Comando da Marinha e compreende até 8 subsistemas específicos. É claro que eu não vou ficar aqui dando muitos detalhes, porque é muito complexo, mas de forma clara, voltados para cada uma dessas funções logísticas, essa organização está voltada para cada dessas funções logísticas e para o componente civil no poder marítimo, e o que envolve recursos humanos, de saúde, e também é composto por logística e atividades marítimas. Ou seja, é todo um corpo de funções necessárias para você ter uma obtenção adequada da mobilização da Marinha. O CIMOB também, que é o Sistema de Mobilização do Exército, é a mesma coisa. Ele também é composto por órgãos gestores de engenharia, assessores de comando de operações terrestres,
que são muito importantes para a segurança em momentos críticos, até mesmo de contra-terrorismo, eventos esportivos. Isso de uma forma que retrata uma possível ameaça ao Estado aqui brasileiro. Por isso que você tem uma mobilização militar importante em eventos importantes aqui no Brasil, por exemplo. O que envolve comandos das regiões do Exército Brasileiro, ou seja, Exército é o Comando Sul, Comando Norte, Comando Nordeste, Centro e assim por diante. E o Simoaero, que é o Sistema de Mobilização da Aeronáutico, que é composto por organizações centrais, comandos também de operações aeroespaciais, comando de preparo, COMPREP, entre outras demandas e prerrogativas do sistema de mobilização da aeronáutica. Então, cada setor ele tem as suas prerrogativas de emprego de mobilização militar, quando assim ele é exigido, cada setor. Então, veja bem, é importante destacar aqui, que eu vou colocar nessa imagem, vejam só, o ministro da Defesa. Então, vamos destacar aqui, que vocês estão observando, que é importante destacar que a decisão de mobilização nacional ela é feita exclusivamente pelo presidente da República, mediante, é claro, um decreto presidencial. E assim, através desse decreto, cabe ao ministro da Defesa, no caso, neste momento, o Paulo Sérgio, general de Exército, aprovar e assinar a diretriz de mobilização militar, possibilitando, é claro, assim o início da fase de execução. Isso está aqui no manual. Isso está aqui no item 7.2.3 do Ministério da Defesa. Está claro. Não estou inventando. Está muito claro aqui o que esse manual ele está dizendo para a gente. Então, ao meu ver, vou deixar bem claro aqui que eu fiquei um pouco perturbado com esse decreto, com esse manual, que realmente ele é muito extenso, muito complexo, e um caráter técnico que se compara a outros documentos mais de engenharia, documentos tecnológicos que a gente tem aí nas Forças Armadas, do ITA, do Instituto Militar de Engenharia, porque ele retrata uma importância técnica e uma importância que as Forças Armadas precisam seguir para cumprir o objetivo de defender o Brasil, seja de um ataque estrangeiro ou ataque dentro do território brasileiro. Vejam que não estamos mentindo, não estamos inventando. O manual ele diz isso. E vou mais a fundo. Vou mostrar isso aqui na íntegra. Vou mostrar aqui no documento que eu não estou mentindo. Vejam aqui. Capítulo 2, Fundamentos Básicos, item 2.1.1.1. Veja, eu não estou inventando. A mobilização militar nacional, ela se baseia em parâmetros para a qualificação da expressão de agressão estrangeira, entre outros pontos, vejam só, entre outros pontos, ameaças ou atos lesivos à soberania nacional. Aí que entra. O que seria um ataque à soberania nacional? Isso quem vai me dizer, quem vai dizer para vocês, é o próprio presidente da República. Mediante ali uma organização entre ele e os seus assessores e seus militares, seus generais, até o Ministério da Defesa, que vai corroborar para elucidar o que é uma agressão à soberania nacional. Será que movimentos que estão ocorrendo aqui no Brasil, não digo de protestos, mas sim de questões jurídicas, de questões que estão ferindo o direito de ir e vir, de liberdade de expressão? Será que vai configurar ou está configurando uma ameaça à soberania nacional? Quem tem que dizer isso é o presidente da República.
São os políticos que estão alinhados com a Constituição. Então, a mobilização militar, como havia dito, tem toda essa prerrogativa de bater, defender de uma agressão estrangeira, entre outros pontos, como atos lesivos à soberania nacional, ponto, a integridade territorial ao povo brasileiro. Não estou mentindo, não estou inventando. Está aqui, ó. Vocês estão observando. Não estou inventando. Ao povo brasileiro ou às instituições nacionais, ainda que não signifiquem invasão ao território nacional. Então, essa frase desse item, este parágrafo deste item, ele é muito claro, pessoal. Ele é muito específico em relação à ameaça à soberania nacional, ameaça ao povo brasileiro. Eu tenho as minhas conclusões, que é claro, não vou colocar aqui. O meu objetivo nesse momento é trazer essas informações de forma minuciosa, de forma clara, de forma objetiva, para elucidar algumas questões. Tenho certeza que você está até nesse momento nesse vídeo, mais de 20 minutos de vídeo, porque você quer entender o que é essa mobilização, o que é esse manual, que não abrange somente movimentar um veículo, um blindado, movimentar uma tropa. Não é. Está muito mais a fundo do que isso. Esse manual, que foi atualizado com o manual lá de 2015 e agora atualizado pelo General Paulo, ele é absolutamente estratégico. Ele é muito importante, ele é muito técnico e que revela muitas coisas. E cabe ao presidente decidir. Então, de forma geral, pelo que pudemos aqui entender sobre este documento, sobre esta portaria, né, que atualizou esse documento lá de 2015, agora é uma segunda versão, não está exclusivamente destinada a ser decretada pelo presidente da República em caso de ataque estrangeiro. Ou seja, não vai ser decretado a mobilização militar nacional para proteger os interesses do Brasil, não somente com ataque estrangeiro. Mas também deixa bem claro que, como vocês estão observando aí no documento, pode e deve ser acionada em caso de agressão ao povo brasileiro, quando a Constituição ela não está sendo garantida, quando estão tirando o direito constitucionalmente falando, do povo brasileiro, dos políticos, dos parlamentares. E, é claro, protege contra a agressão estrangeira em território nacional. Bem interessante este manual. Bem interessante esse manual. E quando a mobilização ela é considerada um sucesso, você tem o que? A desmobilização militar, como está neste item. Que é claro, você vai encerrar as atividades, é claro. Então você não vai precisar manter a mobilização militar. Encerrou o objetivo, acabou. Ah, será que pode ser empregado em uma GLO? Sim. A mobilização militar, em suma, faz parte. A GLO faz parte de uma mobilização militar. Não vou entrar aqui em detalhes. E recentemente, um tribunal regional federal da primeira região, determinou a suspensão de compra de novos veículos blindados Centauro 2 8x8 do Exército Brasileiro, que custariam 900 milhões de euros. Segundo o tribunal, algo em torno de 5 bilhões de reais. Mas vejam só, a decisão ela foi baseada, segundo o desembargador, responsável por esta sentença, em falta de bom senso ao fazer uma compra em tempo em que se faz cortes de verbas da educação e da saúde. Vejam só. Em seguida, o Exército Brasileiro ele se manifestou, falou que essa ordem judicial ela foi atendida, porém iria tomar todas as medidas cabíveis para derrubar essa sentença, que ao meu ver foi extremamente leviana.
Vou explicar o porquê. Foi então, acertadamente, de forma brilhante, que o Exército Brasileiro emitiu o Informex número 46 ontem, 6 de dezembro. Neste informe, o Exército Brasileiro ele destacou as necessidades da compra do Centauro 2 e destacou que não é uma compra feita neste momento, neste tempo, e de forma descoordenada, como a Justiça colocou. Mas sim de anos. E vejam só, e não são 5 bilhões de reais, que a Justiça ela até mesmo se manifestou, mas sim de 3,3 bilhões de reais para você obter um pronto emprego e condições ideais necessárias de nossos militares. Você, o juiz, não tem que ter uma sala adequada, com ar-condicionado, com livros, com assessores, com internet. Os militares também precisam de equipamentos importantes, adequados, tecnológicos, no mesmo nível do que? Do cenário internacional bélico. A gravidade está aí. A intervenção judicial em assuntos pertinentes às Forças Armadas. E esse Informex, vejam só o que ele fala. Estou até ampliando aqui para os senhores. A aquisição da viatura Centauro 282 8x8 se destina a substituir parte da frota de blindados EE-9 Cascavel, que chegou ao final de sua vida útil após 4 décadas de exaustiva utilização. Dessa forma, a compra se justifica por atender à evidente necessidade de atualização tecnológica desse tipo de material para conferir a indispensável segurança aos nossos soldados em treinamento. Além disso, o processo composto de várias etapas, acho que a Justiça não sabia disso, contribuirá internamente para o fortalecimento da base industrial de defesa. Por quê? Vai criar empregos, vai dar novas tecnologias ao Brasil produzir seus próprios equipamentos no futuro, como acontece, por exemplo, com o Gripen NG. Ao contrário, o documento ainda continua, ao contrário do que tem sido propalado equivocadamente por alguns setores, como ele não quis se especificar aqui, mas foi da Justiça, que a obtenção vem sendo conduzida por anos, envolvendo estudos técnicos, prospecções de mercado e análises estratégicas, com o objetivo de identificar a melhor proposta possível. Não adianta você querer discutir com uma organização que são as Forças Armadas, são altamente técnicas. Eles não vão realizar algo que vai ferir com os cofres públicos e também com os seus militares. Os militares são muito regrados, gente. Os militares eles têm uma formação acadêmica muito sólida, muito focada no objetivo, como assim o militar precisa ser. Então a assinatura do contrato inicial continuou em Informex, que estava prevista para 5 de dezembro, segunda-feira, contempla a entrega de apenas 2 amostras do blindado Centauro 2 8x8. Vejam só, e você somente iria comprar os blindados quando assim esses protótipos fossem aprovados. E assim o contrato principal seria assinado para obtenção de um total de 98 veículos blindados ao longo de 15 anos, gente. Não é um preparo para agora e foi realizado nesse momento. É um preparo que vem sendo realizado por anos, que se trata, sim, de uma logística, se trata de um planejamento para você melhorar, por exemplo, a mobilização militar nacional, que está disposto neste manual que foi realizado e divulgado dia 5, na segunda-feira, dia 5 de dezembro. Então não é de curto prazo, isso vem de longo prazo. Imagina quando você quebra agora essa cadeia de estudo, essa cadeia de aprimoramento das Forças Armadas, no caso do Exército. Não vão ser mais 15 anos que essas entregas serão ofertadas, esses veículos serão entregues. Vão estender os anos, porque houve um atraso, você paralisou todo o processo. Então, ao invés de ser 15, vão ser 16. Ah, vai continuar? Vão ser 17, 20.
E o que vai acontecer? As Forças Armadas brasileiras vão entrar em defasagem, como a gente observou lá nos governos passados. E ele colocou aqui que o investimento será de 3,3 bilhões de reais. Eu quis trazer esse ponto interessante, um ponto adequado para colocar nesse debate do manual. O vídeo ficou longo, mas é importante trazermos essa questão aqui de forma minuciosa, objetiva, porque não podemos ficar calados diante de um documento importante, também diante de uma afronta às Forças Armadas, a proteção da nossa defesa. E é claro, a justiça também ela está dentro do Brasil. Ela também precisa dessa proteção, dessa defesa, dessa segurança. Senão também elas vão sofrer as consequências. Sabemos disso. E o que vocês acharam deste vídeo? Foi um vídeo adequado? Foi um vídeo legal que solucionou algumas dúvidas que vocês tinham aí, que até mesmo o pessoal mandou no Twitter e também no YouTube para eu avaliar essa situação? Vocês gostaram desse vídeo? O que vocês acham? Deixem nos comentários o que vocês acham desse pronto emprego, dessa mobilização militar nacional que o Bolsonaro, que o presidente da República pode realizar a qualquer tempo, quando a integridade do povo brasileiro, da segurança nacional, da defesa da soberania nacional, ela está comprometida, internamente ou por um ataque estrangeiro. O que vocês acham? E, de forma bem clara, esse posicionamento do Comando do Exército foi muito importante para mostrar o trabalho real das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, e que não vai de encontro com aquilo que a Justiça colocou. Muito obrigado pelo seu tempo até esse momento. Peço para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sino de notificação, seguir nosso canal lá nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, pelo @aramilitaroff. E, se possível, peço a você qualquer valor para ajudar o canal, porque temos aqui nossas monetizações bloqueadas pelo YouTube. E isso prejudica o engajamento e também prejudica a nossa receita, que precisamos também da colaboração do YouTube para continuarmos com o nosso trabalho aqui. Então, se for possível, se não for prejudicar você no seu ordenamento orçamentário, financeiro, contribua com qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal aramilitaroff@gmail.com. Isso vai ajudar e muito o nosso canal a continuar com o trabalho aqui no YouTube e nas redes sociais. Obrigado pela sua presença, atenção até este momento e até o próximo vídeo aqui no YouTube.